Oi pessoal, hoje o Cultura da Roça ele está na colônia Vitimarzum, no município de Palmeira, e eu quero pedir licença para vocês para contar um pouco da minha história do povo menonita. Menonita diferente de metodista, como a maioria às vezes pensa. Os menonitas eles são um povo que se originou lá no início do século XVI, 1525, principalmente na Europa, na Suíça, em Zurique, fruto da reforma anabatista. Nós tivemos a reforma luterana, tivemos a contra-reforma da Igreja Católica e depois tivemos o movimento da reforma radical, chamada, que é então a reforma anabatista. O termo anabatista nada mais é do que rebatismo ou batismo nas águas, um batismo por opção. A pessoa não é batizada quando criança, mas sim o batismo é uma opção por participar da igreja, da comunidade como membro efetivo. Então, o termo menonita vem de Menno Simons, um padre, um sacerdote católico, que rompeu, tal como Lutero, como Zwinglio, entre outros, com o pensamento da Igreja Católica da época, se tornou adepto do movimento anabatista e então, a partir desse movimento, cria-se então os menonitas, dos quais eu sou descendente. Os menonitas foram perseguidos, tal como os luteranos, os protestantes em geral, e vagaram então pela Europa toda, mas radicaram-se principalmente na Prússia, onde havia uma certa liberdade religiosa. Tá? Então isso seria um pouquinho da história menonita, mas eles vão chegar no Brasil como imigrantes da Rússia. E como é que eles foram parar na Rússia? No final do século XVIII, a czarina Catarina chamou várias famílias de imigrantes para se radicarem nas estepes russas, na região da Sibéria, onde eles poderiam plantar livremente as suas lavouras e onde havia liberdade religiosa dentro do pagamento de altas taxas de impostos. Tá? No entanto, a gente sabe do movimento bolchevique e depois do próprio socialismo implantado na Rússia e depois na União Soviética, que num determinado momento também culminou numa perseguição religiosa e a partir dali, lá em 1930, menos de 30 famílias vieram parar na região do Vale do Craul, no município de Ibirama, em Santa Catarina. Bom, a partir daí, aquelas terras montanhosas não era realidade nem para trabalho, nem para plantio das comunidades menonitas acostumadas com plantio em regiões planas, em regiões de estepes. Então, no final da década de 1940 e bem no início da década de 1950, os menonitas então conseguem adquirir duas fazendas, uma na região atualmente do município de Aceguá, onde temos a Colônia Nova e posteriormente outras colônias foram fundadas, e aqui a Colônia Vitimarzum. Bom, enfim, no que se sustenta a cultura menonita? A cultura menonita se sustenta num tripé formado, em primeiro lugar, pela fé, a fé expressada pelo credo, pela denominação religiosa Igreja Irmãos Menonitas, ou então a Igreja Menonita, que já é fruto de uma cisão entre o movimento menonita, que nós temos as duas igrejas aqui na colônia menonita, o trabalho expressado através de tudo que se construiu nas colônias, seja na produção de grãos, seja na produção agropecuária em relação à criação de suínos, aves e principalmente a produção leiteira. E aqui nós temos um exemplo da própria marca Cancela, que foi o nome precursor da fazenda que foi adquirida aqui.
a construção de estradas, a construção de escolas particulares, a construção de hospitais, ou seja, a autogestão da colônia defendida pelo Menno Simons, que era justamente a igreja e o Estado deveriam ser separados. Igreja e Estado, diferentemente de Martim Lutero, não caminham junto no legado menonita. E o terceiro sustento do tripé que eu vinha falando é o cooperativismo e o associativismo. Então, tanto na colônia aqui Vitimarzum, nós temos a cooperativa Vitimarzum, e no município de Aceguá, na colônia nova, nós temos a cooperativa Camal. E uma outra peculiaridade que nós podemos ver aqui, tanto aqui quanto na colônia nova, em se tratando de colônias que ficam no interior do município, as duas possuem pelo menos não um posto bancário, mas sim uma agência bancária. E como particularidade, no município de Aceguá, só há a agência cooperativada no distrito da Colônia Nova. Na sede do município de Aceguá não há a agência cooperativada que a gente tanto costuma ver nas comunidades rurais, tá? Bom, resumindo, comentei o legado menonita, comentei um pouco sobre a história menonita, o porquê do nome, né? Vindo da Reforma Anabatista, aprendemos então vários conteúdos da história nesse vídeo hoje, e eu convido vocês a conhecerem essas comunidades. Vocês podem digitar um link na internet, é muito fácil de encontrar, e esta colônia particularmente aqui já desenvolveu um turismo muito forte aqui. Começou há mais de 10 anos atrás, de forma mais incipiente, de forma mais comedida, mas hoje nós temos aqui um forte movimento. Colônia Vitimarzum já faz parte do turismo aqui do Paraná. Tá? Então, o vídeo de hoje é histórico, conta um pouquinho da minha trajetória, do povo, da minha origem, e eu convido a vocês também descobrirem as trajetórias dos povos, das comunidades, das famílias de vocês, que a gente tem muito a aprender com isso, tá certo? Então, quem não conhece os menonitas, por favor, divulguem esses vídeos, curtam, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!